Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós estamos hoje inaugurando um projeto de diálogo, de conversas, de análise crítica do que está acontecendo no mundo, no Brasil, especialmente aqui em Goiás e Goiânia. Nós vamos estar conversando, nós vamos fazer um programa por semana para falar com você. E durante toda essa nossa programação, esse nosso projeto, nós estaremos fazendo sempre uma interlocução com a palavra de Deus. Análise do jornal do dia, análise dos acontecimentos do mundo, do Brasil, Goiás e Goiânia, trazendo uma referência com a palavra de Deus. Nós vamos estar aqui trazendo convidados, pessoas, debatendo os assuntos do seu interesse. Hoje, especialmente, nós estaremos aqui com a participação do meu amigo pessoal, o pastor Enoque, que é publicitário. Ele vai estar trazendo aqui os seus comentários e vai estar suscitando o debate de hoje. Até mais. Neste programa inaugural, nós convidamos um amigo particular, um amigo pessoal, que tem me ajudado aí nessa área de marketing, nessa área de publicidade, daquelas questões que a gente tem colocado para debater com a sociedade, especialmente do meu ministério pastoral. Então nós estamos aqui com o Enoque, o pastor Enoque. Ele nos conhece. E nesse programa inaugural, nós fizemos questão de trazê-lo, porque eu tive uma grande experiência com Enoque. Enoque, que eu conhecia há algum tempo atrás, depois nós nos afastamos pelas questões da vida, de trabalho, etc. Daí, um tempo depois, eu escrevi um livro, e editei esse livro e publiquei esse livro. E esse livro chamava-se Escuta, Vermezinho de Jacó. Eu vou trazer esse livro uma hora dessa para nós debatermos sobre ele. E o Enoque comprou esse livro, adquiriu esse livro e leu ele. E ele me disse que leu várias vezes. E ele me procurou, aquela procura incessante, me ligando para falar comigo. E chegou no meu escritório, se apresentou, nós nos lembramos das coisas do passado, do nosso relacionamento. E ele me disse assim: pastor, eu estou impactado com esse livro, li ele várias vezes. Aonde está o profeta do livro? E aquilo me chamou tanta atenção que, em cima disso, eu escrevi, inclusive, outros livros. Então eu trouxe aqui e nós vamos estar, durante esse programa, conversando um pouco. E aí, pastor Enoque? Tudo bem, graças a Deus. Para mim é um privilégio poder estar aqui na Palavra da Verdade, e esse é o fato. Realmente isso me trouxe muita preocupação e um desejo de conhecer o profeta daquele livro. As palavras que estão lá dentro é muito séria, é uma palavra profética dos últimos dias. São homens de Deus da nossa geração que estão se levantando como pastor Edmundo, que para mim é um profeta, um homem de Deus, né? E agora com esse programa, a Palavra da Verdade, e aquilo me impactou, e agora esse é um novo momento também, inclusive. Por que a palavra da verdade? O que é que está acontecendo com o nosso mundo e o que Deus tem colocado no teu coração para transmitir às pessoas a respeito dessa palavra? A escolha
desse nome, a palavra da verdade, é porque na minha experiência de vida, seja como ministro, seja como delegado de polícia, seja como secretário de Estado, seja como um estudioso, né, que viajou pelo mundo todo, trabalhando, pesquisando, etc., eu tenho chegado à conclusão que o mundo contemporâneo vive uma crise que talvez seja uma crise sem precedentes em toda a sua história. Qual seja? A verdade. O que é a verdade? A verdade, ela se evaporou da face da Terra, inclusive com a evolução das redes sociais, a evolução da tecnologia, da chamada inteligência artificial. Hoje, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu conceito, tem os seus valores, e a população em geral fica muito confusa. Os alunos, os estudantes, os universitários, em face dessa revolução tecnológica, tem muita informação. Nós recebemos hoje uma gama de informação diária, desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente vai deitar. Informações, mas nós temos pouca formação, porque as pessoas não leem mais praticamente, as pessoas não refletem, e a quantidade de analfabetos funcionais, que são pessoas que às vezes sabem até interpretar um grafismo, uma letra, mas eles não têm um discernimento de interpretar, de fazer uma interpretação daquilo para poder chegar a uma convicção do que seja real ou irreal. O mundo virtual e o mundo real, eles estão confundindo-se num só. E isso me traz a reflexão quando o apóstolo Paulo fala ali na carta aos Tessalonicenses, segunda carta dele, sobre a manifestação do iníquo. O iníquo, ele viria como grande reprodutor da mentira, da confusão, daquilo que ele chama de operação do erro. Então, a grande crise hoje, para mim, do mundo, é a verdade. O mundo está submerso em conceitos variados. E o mundo não se sustenta mais naquilo que tem lastro. Tudo que perdure, tudo que permanece, provoca no ser humano uma inquietação. E nós temos que ter uma concepção de que nós nunca devemos procurar o que é a verdade, mas quem é a verdade. Porque a verdade não é o que é, a verdade é quem é. Ela é um espírito de vida. A verdade é o Cristo eterno do Deus vivo. E durante toda essa programação nossa, esse projeto nosso aqui neste lugar, é trazer a você, é debater com você sobre a palavra da verdade, que é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O que você acha? Você acha que isso vai contribuir com essa sociedade tão perdida e apostatada no mundo de hoje, pastor Enoque? Só de mandar um desafio muito grande mesmo, mas necessário, urgente, inclusive. A Bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis, né? E trabalhar com a verdade agora, com esse mundo da internet, o mundo online, muita mentira, o disfarce. Eu vejo algumas pessoas, quando vão fazer alguma transmissão via internet, Instagram, colocam lá aqueles filtros, né? E o rosto fica limpinho, sem nenhuma ruga. Eu acho isso também, talvez, um pouco de falta da verdade, né? Aquele rosto não é real. Ele fica mais novo e tudo mais. E o senhor sempre fala da questão da pós-verdade. Como é que fica essa questão da pós-verdade dentro dessa perspectiva da palavra da verdade? Tem talvez um dos maiores sociólogos modernos, ele chama Zygmunt Bauman. Ele faleceu agora recentemente e ele publicou vários livros cujo título é falando sobre a liquidez do mundo contemporâneo. Não há mais valores sólidos.
Então ele tem um livro chamado Medo Líquido, que ele fala sobre o medo. A sociedade contemporânea, ela vive amedrontada por tudo. É medo de perder o emprego, é medo de padecer de fome, é medo de um vírus, é medo que se exploda de uma guerra mundial, é medo de o homem contemporâneo, ele vive sobre a síndrome do medo, do pânico. Talvez uma das maiores doenças existenciais do mundo moderno seja o pânico. As pessoas vivem sob o efeito do pânico. Você sabia, nesse contexto, da onde vem esse nome pânico? Esse nome pânico vem do deus Pan, que era um deus adorado pela sociedade romana. Quando Jesus Cristo, ele ali em frente a Cesareia de Filipe, ele vira para os discípulos e diz: quem diz o homem ser o filho do homem? Aí ele diz: que tu és um profeta qualquer, Elias, João Batista, Jeremias. Aí ele vira para ele: e vocês? Quem diz que sou? E Pedro recebe um insight do céu, do Espírito de Deus, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, neste momento, Jesus diz sobre essa palavra, sobre essa afirmação inspirada dos céus: Pedro, porque isso não vem de homem, não vem de vós, isso vem de Deus. Eu edifico a minha igreja, a minha eclésia, em cima dessa palavra, dessa pedra fundamental. E ele vira para Cesareia de Filipe e diz: e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E no momento que ele olha para Cesareia de Filipe, lá tinha um templo construído ao deus Pan, o deus do pânico, o deus do terror. Aí eu vejo isso e fico fazendo uma analogia. Você sabia que o remédio que mais vende no mundo hoje é Rivotril? As pessoas não dormem mais, as pessoas não têm mais sossego, as pessoas não têm mais um descanso em si, os valores estão controvertidos. Então, por isso é importante que nós sempre nos firmemos na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é que vai nos sustentar, nos dar uma âncora de sustentação nesse mundo tão líquido, tão apavorante e tão apostatado daquilo que se chama verdade e daquilo que se chama Deus. Daqui a pouco, quando nós voltarmos, eu vou trazer um exemplo de hoje. O Supremo Tribunal Federal, hoje, nesse dia que se chama hoje, está com um julgamento virtual. Julgamento virtual é aquele que coloca e os ministros vão votando. E eu vou trazer para você qual que é a pauta do julgamento do Supremo Tribunal de hoje, para você ver se nós não precisamos mesmo falar da verdade. Bom, nós estamos de volta com o nosso programa A Palavra da Verdade. E eu deixei aí, acho que você é um pouco curioso. Você também ficou um pouco curioso? Eu fiquei bastante curioso, pastor Edmundo, porque aqui tem o STF, então, com essa questão da verdade, da palavra,
que é tão importante assim para a gente entender essa dinâmica dos últimos dias em relação ao que Deus te deu com essa palavra? Ao te responder isso, eu sei que você continua curioso, você vê como é que as coisas do Espírito, né? Como que Deus vai interagindo, como que o Espírito é vivo. O Supremo Tribunal Federal está num julgamento hoje, já tem 2 votos, julgando o seguinte tema. O Ministério Público de São Paulo entrou com um questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, com o seguinte questionamento. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo tem no seu salão principal um crucifixo, uma imagem de Jesus crucificado, que é um símbolo religioso, especialmente da Igreja Católica. E aí o Ministério Público Federal entrou no Supremo dizendo não pode, porque o Estado é laico e não pode ter simbologia ou defendendo ou privilegiando qualquer tipo de religião, qualquer tipo de símbolo. É isso que o Ministério, isso que o Supremo Tribunal Federal tem em pauta, um dos seus julgamentos virtuais no dia que se chama hoje. E aí eu vou aproveitar e vou contar uma história. O Brasil, há mais de 500 anos, desculpe, foi descoberto e o primeiro nome desse país foi Terra da Vera Cruz. O segundo nome, Terra da Santa Cruz. Portanto, o Brasil traz no seu nascedouro, na nossa história como nação, referências ao cristianismo. Então, uma vez eu fui questionado, porque eu era presidente da agência prisional e depois eu fui secretário de Estado da Justiça, e eu fazia um trabalho de apoio religioso aos custodiados do Estado. Porque a Constituição e a Lei de Execução Penal prevê que toda pessoa que esteja presa ou custodiada, ou sob guarda, ele tem o direito de receber uma assistência religiosa. O que ocorre? O Ministério Público me convocou lá no Tribunal de Justiça e disse, olha, o senhor é pastor, e o senhor está exercendo a sua função de representante do Estado, ou seja, de estadista, mas o senhor não pode estar ministrando ou distribuindo Bíblias como o senhor distribui, porque o senhor está favorecendo, o senhor está comprometendo a laicidade do Estado. O senhor não pode fazer isso. Eu disse, olha, se o Estado é laico, eu não sou. Eu tenho a liberdade, até pela própria laicidade do Estado, porque laicidade do Estado não significa perseguição à religião ou antirreligiosidade, muito pelo contrário. Laicidade significa que você é livre para exercer qualquer tipo de pensamento e defender as suas convicções pessoais e religiosas. E eu disse para eles, olha, se vocês estão tão ansiosos, como eu digo ao Supremo Tribunal Federal, ô Supremo Tribunal Federal, se os ministros estiverem me ouvindo, cuidado com o que vocês vão decidir, porque vocês podem tirar aquilo de mais sagrado que há na nação brasileira, que é esse sentimento de uma nação ordeira e pacífica. Mas se vocês quiserem tirar todo o símbolo de religioso, todo o símbolo do cristianismo do Brasil, comecem pela cidade de São Paulo, mudem o nome da cidade de São Paulo, mudem o nome do estado de São Paulo, mudem o nome do estado do Espírito Santo, mudem o nome de São Salvador da Bahia, mudem o nome de todos os recantos que fazem qualquer lembrança ao cristianismo. Mudem e rasguem o livro de história, os livros de história que trazem do nosso nascedouro a formação cultural do nosso povo. E depois que vocês fizerem tudo isso, tirarem, rasgarem as Bíblias, queimarem em praça pública, e todos aqueles que fazem defesa do cristianismo e dos valores cristãos, tão benéfico à história dessa nação, vocês vão, chamam a NASA, constroem um foguete e se dirigem ao Cruzeiro do Sul, porque o Cruzeiro do Sul é uma cruz no céu,
insistentemente cintilante e brilhante sobre os céus da nossa nação. Preste atenção. Vejam bem o que vocês vão decidir. Por isso é que nós estamos aqui. É para que alguém tenha a coragem de trazer a verdade, de trazer esse tipo de informação e essas notícias do dia, fazendo uma referência com a crise que a sociedade contemporânea passa. Sr. Edmundo, faltou aí eles pegarem um foguete e explodirem o Cruzeiro do Sul. Explodirem. Explodirem o Eles Cruzeiro vão do se Sul. dirigir até o Cruzeiro do Sul e vão explodir o Cruzeiro do Sul dos céus. Mas dessa nação. essa é a palavra da verdade. Essa é a palavra da verdade que tem que ser falada, querendo ou não. Mas me diga uma coisa, e as consequências de falar a verdade? Você não teme, não? As consequências de falar a verdade, elas são sempre muito doloridas. Luther King talvez seja, para mim, o maior estadista da história do século XX para o século XXI. Ele dizia, se você quiser arrumar problema, é falar a verdade. Mas alguém tem que falar. A Bíblia diz, e a gente sempre tem que trazer a referência da Bíblia, ela diz que quando não há profeta, o povo se corrompe. E a grande missão do profeta é falar a verdade. Porque quando Davi, por exemplo, pecou como rei, ele estava lá no seu trono, numa época em que ele conseguiu pacificar todas as tribos de Israel, e que ele cometeu adultério com a mulher de Urias, e que ele estava lá quase que desapercebido das coisas que ele estava fazendo, dos pecados que ele estava como se tivesse cauterizado. Foi um profeta chamado Natã, que foi lá no palácio alertá-lo e disse para ele, olha, tem um homem aí cometendo muitas injustiças, tem um homem aí cometendo muitos pecados, muita impiedade. E eu queria que o senhor julgasse esse homem. E conta uma história. E aí, depois que ele conta a história, Davi traz a sentença. Esse homem tem que morrer. Esse homem é muito mau. Tem que morrer. Ele diz, esse homem é você. Então é o profeta que tem que ter essa aptidão e essa coragem, esse componente moral, essa estatura, esse estofo ético-moral para poder falar a verdade. Você vê que a igreja hoje ela está perdida. Ninguém suporta mais a sã doutrina. A igreja hoje vive de oba-oba, do famoso reteté. O senhor vai, com certeza, nos próximos programas, falar desse assunto da igreja, como é que está a igreja hoje em dia, por que ela está vivendo esse momento de apostasia, né? Com essa visão profética. Aí está o homem de Deus do livro. Eis aqui o profeta do livro que eu tanto procurei, e tenho instigado, e vejo Deus com autoridade e graça na vida do servo dele para fazer essa obra, e estar aqui contigo nesse momento inaugural, falando da palavra da verdade, para mim é um privilégio, e também essa responsabilidade de continuar esse projeto da palavra da verdade, daqui mais 2, 3, 4, 5, 10 programas, e com certeza vai vir perseguição, vai vir lutas espirituais, é uma guerra espiritual, né? Como diz Paulo, capítulo 6 de Efésios, mas também tem umas questões humanas, né? E mexer hoje com o STF aí não é fácil. Mas é a verdade, isso é de Deus, eu fico muito feliz por isso, porque nós precisamos saber da verdade. E a verdade, ela tem que ser dita desse jeito mesmo, sem esconder aquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje, né, quando você traz essa questão do Supremo Tribunal Federal, eu tenho um grande respeito, uma grande reverência até pelos ministros. Mas hoje há uma judicialização de quase todos os temas. O Supremo Tribunal tem sido provocado para decidir sobre uma série de questões que, às vezes, são de interesse ou de competência do Congresso Nacional, que foi eleito pelo povo para poder editar as leis, né? Mas, por exemplo, essa questão está lá no Supremo Tribunal Federal. Já pensou se os ministros decidirem para retirar tudo que é símbolo, o que traz lembrança à história, à memória da nossa nação, que tem desde o seu primeiro momento de existência,
todos os valores, já pensou se de fato nós nos tornarmos uma nação apostatada de Deus? E, pelo que nós temos visto, a cada dia mais a perseguição contra a igreja ela vai recrudescer. E nós temos que estar preparados para fazer a defesa da palavra, a defesa da verdade, a defesa daquilo que nós acreditamos para o bem da sociedade e para a salvação das almas perdidas. Existe uma história americana nos Estados Unidos, quando houve aquele atentado das Torres Gêmeas, que perguntaram onde estavam Deus naquele momento, né, e disseram que Deus estava no mesmo lugar de sempre, porque foi tirado Deus das escolas, da Bíblia. Você sabe disso, né? Esse fato aconteceu quando as Torres Gêmeas, Trade Center, foi atacado e explodiram lá e morreram centenas de pessoas. Houve uma crise institucional nos Estados Unidos. Foi uma coisa, aquele ataque terrorista. E chamaram a filha de Billy Graham, num programa como esse, um programa de televisão, para conversar com a sociedade, conversar com o povo, e perguntaram para ela: escuta, onde estava Deus? Onde está Deus quando crianças morrem, inocentes, pessoas idosas e tal, atacadas por terroristas? Ela disse: olha, Deus está no lugar onde ele sempre esteve. Agora, o povo americano, ou a sociedade americana, começou a tirar Deus das escolas, da política, né, dos grandes debates, dos interesses da nação. E aí o resultado é isso. Vocês estão colocando Deus fora da nação, fora do seu convívio social. E aí essas coisas começam a acontecer. E esse testemunho da filha de Billy Graham ficou muito gravado na história do povo americano, e eles começaram a rever esses valores como sociedade. Em relação à verdade e à questão desse mundo que é tão politicamente correto hoje em dia, você não pode falar mais nada de nada. É difícil falar a verdade. Já era difícil, agora muito mais ainda, porque esse mundo está muito politicamente correto. Como é que vai se fazer isso, falar a verdade nesse mundo desse jeito? Isso talvez seja um dos grandes conflitos da sociedade contemporânea, né? Essa questão de que alguns conceitos eles são levados muito ao pé da letra e outros não. Nesse mundo muito polarizado entre esquerda e direita, entre o que eu acho que deve ser e aquilo que eu acho que deve ser. Há muita confusão, há muita guerra de narrativas, né, do que o que seria melhor para a sociedade. Mas isso faz parte do contexto, e essa questão de valores, quando você diz que o que é politicamente correto, isso é muito debatido na questão das universidades. Isso vai depender muito da evolução da própria cultura e da educação do povo brasileiro para poder estar preparado para conviver com esses grandes temas nacionais. Nós voltaremos num próximo momento e estaremos aqui debatendo grandes temas. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos de volta com o nosso programa A Palavra da Verdade. Hoje, nesse programa inaugural, conversando aqui com o meu amigo, pastor Enoque. Eu queria que ele desse uma saudação final e que depois nós vamos fazer aqui uma oração, para que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza durante esse momento e que a gente possa, durante todo esse período que nós vamos estar aqui conversando com você, dialogando, sermos inspirados
sempre com o propósito de levar o bem para você, de trazer ao debate questões de interesse da sociedade, mas para abençoar você, para que você possa ter um discernimento maior do que está acontecendo, trazendo, durante esses programas nós vamos trazer vários convidados, pessoas importantes, que estarão aqui e vão ter a oportunidade de ouvir a palavra da verdade, de ouvir a nossa convicção de fé, de ouvir da nossa boca pessoas importantes aí, governadores, deputados, estadistas, de ouvir de alguém que vai dizer para eles, como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação, seja do judeu, seja do grego ou do gentil. E nós estaremos aqui testemunhando perante grandes e pequenos da aptidão que o Evangelho tem e o que ele pode fazer na vida das pessoas. Esse é o grande propósito do nosso programa. Então eu vou passar para o pastor Enoque para ele fazer essa saudação final e nós vamos fazer uma oração final para que Deus possa abençoar durante toda a nossa trajetória, abençoar o Alô TV, o sonho do Leno, disso que ele está começando aqui, das pessoas que o estão ajudando. Deus não é uma abstração, Deus é real. Ele pode abençoar este projeto, ele pode abençoar esse programa. Deus é vivo e nós cremos nele. E aí, pastor Enoque? É uma grande responsabilidade da minha parte poder participar desse projeto, junto com o Leno, que é um homem de Deus também, um amigo, e com a sua pessoa, pastor Edmundo. Para mim é uma responsabilidade, um privilégio, e vejo Deus levantando a sua pessoa mais uma vez para falar a milhares e milhões de pessoas, porque a internet aí está no mundo inteiro. A palavra daquele homem que está lá no livro, profeta que está lá no livro, está aqui diante de mim, e agora com essa possibilidade, através desse programa, do mundo online, de transmitir a verdade a essa população que precisa ouvir a verdade. As consequências virão, as dificuldades estão aí, mas eu sei que Deus está te usando já nesse projeto, e eu quero estar contigo até onde Deus nos colocar como parceiro, e eu me sinto muito feliz e responsabilizado. Então, Deus abençoe o programa, Deus abençoe sua vida, esse ministério que eu tenho acompanhado, pastor muito pregando a palavra de Deus, e o Leno também, toda a equipe da Alô TV. E eu quero te agradecer esses momentos que você ficou conosco, eu quero te agradecer porque eu sei que você está interessado em nos acompanhar durante esse novo projeto, essa nova perspectiva de trabalho. Isso aqui é um trabalho em favor da sociedade. O nosso interesse aqui é interagir com você e nós vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Amém. A nossa boca, a nossa língua, tudo que nós falarmos, tudo que nós trouxermos aqui para você, que Deus possa nos abençoar. Deus querido, santo e justo, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda, ó Pai, durante esse momento que nós estivemos aqui. Nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos visto tantas bobagens, Senhor, por aí, mas que aqui neste momento nós estejamos inspirados por Ti, nós estejamos abençoados e agraciados por Ti, para trazer e fazer o bem a toda a sociedade. Abençoa, traz-nos prosperidade, traz-nos a direção correta, traz-nos a unção do céu, para todos esses momentos nós possamos estar aqui falando do Teu nome e da palavra da verdade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa. Deus te abençoe. A palavra da verdade.